Olá, é uma honra aqui estar falando diretamente com vocês sobre os temas de grande importância do direito penal brasileiro. Nesta sequência de vídeos que tenho feito há alguns dias, né, espero que esteja sendo usado pelos senhores e seja de valia para o estudo do direito penal. Então, hoje, dando sequência àquela lógica que imprimimos aqui neste canal, o qual eu peço que os senhores curtam, que inscrevam-se e me ajudem a compartilhar essa ideia de discussão e de disseminação da educação e aqui especificamente do direito penal. Então a temática de hoje, conforme nos propusemos fazer uma sequência lógica do Código Penal, trataremos aqui hoje das medidas de segurança. E sendo breve com relação a esta temática, e sem aqui relutar em discutir as questões históricas, mas fazendo menção que as medidas de segurança foram adotadas de uma forma bem estruturada e como hoje nós a conhecemos, a partir da reforma à vida em 1984 no Código Penal Brasileiro, sendo adotada nesta ocasião o que nós conhecemos por sistema vicariante, eliminando então definitivamente a possibilidade de aplicação dupla de pena e de medida de segurança, especificamente para os imputáveis e semi-imputáveis naquele sistema conhecido como duplo binário. Então, portanto, esse sistema duplo binário não se aplica no direito brasileiro. As razões das medidas de segurança estão exatamente calcadas nas reações do ordenamento jurídico brasileiro, orientadas por razões de prevenção especial e atreladas diretamente à periculosidade criminal revelada pelo delinquente após a prática de um delito. Então ela tem sim claramente uma natureza de sanção penal. Então as diferenças básicas entre a pena e a medida de segurança, que precisam ser desveladas aqui nesta nossa discussão, são basicamente essas. Então a pena ela possui caráter claramente retributivo preventivo, já as medidas de segurança possuem uma natureza eminentemente preventiva. Quanto ao fundamento da pena, ela baseia-se exclusivamente na culpabilidade do agente, já a medida de segurança exclusivamente na periculosidade. Também temos diferenças quanto ao limite delas. Nas penas, esses limites são determinados, ou seja, são limitados lá no tipo penal pela gravidade do delito, pensando no injusto e culpabilidade. Já a medida de segurança, pela intensidade desta periculosidade evidenciada, e por sua persistência ou possibilidade de persistência, projetando aqui o futuro, ou seja, ela só termina quando cessada a periculosidade do agente. Então, portanto, a medida de segurança, diferente das penas, ela não tem um prazo determinado. Só o caso concreto que vai nos permitir e vai permitir ao juiz fixar o tempo deste cumprimento e analisando principalmente essa cessação da periculosidade. Já quanto ao sujeito, a pena também ela é aplicável aos imputáveis e aos semi-imputáveis. Por outro lado, a medida de segurança ela é aplicável aos imputáveis e em determinadas circunstâncias, desde que demonstrado no caso concreto a necessidade de um tratamento curativo, também aos semi-imputáveis. Então nós podemos dizer aqui que para efeitos de sujeito, o semi-imputável é um fronteiriço, como alguns doutrinadores mencionam. Portanto, ele pode estar sujeito à pena ou à medida de segurança. Então, a razão lógica, o objetivo principal, a sanção penal principal é a pena. Então, havendo uma situação especial de um tratamento curativo, que o caso concreto determine, aí sim eu busco, o juiz determina a exceção ao semi-imputável, a este cidadão fronteiriço, a sujeição a uma medida de segurança.
Então, se o estado pessoal desta pessoa que cometeu um delito demandar uma necessidade maior de tratamento, obviamente que no caso concreto o juiz aplicará a medida de segurança, obviamente ouvindo técnicos que possam atestar esta condição e esta necessidade deste tratamento curativo. Né? Então, se esse estado ele não se manifesta no caso concreto, né, ele obviamente que o semi-imputável ou fronteiriço cumprirá a pena respectiva ao delito, né, obviamente com a redução prevista lá no artigo 26, parágrafo único do Código Penal, né, ao qual faço remissão aos senhores que leiam e principalmente atentamente o parágrafo único que diz que a pena nestes casos poderá ser reduzida de 1 a 2/3, né, dependendo da condição, em virtude desta condição de saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado daquela pessoa que cometeu um ato ilícito. Então, aqui a medida de segurança, acredito que tenha ficado bem clara esta diferença com relação à pena, mas nós não podemos deixar de mencionar aqui que mesmo ela não sendo aplicada da mesma forma, tendo o mesmo fundamento da pena, que é a culpabilidade, ela não deixa de ser uma sanção penal. Então, os pressupostos básicos da medida de segurança são que haja a prática de um fato típico punível, né, ou seja, há necessidade que o fato cometido por este inimputável ou semi-imputável tenha previsão no Código Penal ou na legislação esparsa. Então, não é possível aplicar uma sanção penal a alguém que não tenha cometido um crime. Então, portanto, é indispensável que esse sujeito tenha praticado um ilícito penal, né, e excluindo-se a possibilidade, por exemplo, de aplicação da medida de segurança quando alguém agir presente ou amparado nas excludentes de criminalidade ou culpabilidade. Né? Obviamente, excetuando-se aqui esta exclusão, com exceção à inimputabilidade, que é própria deste instituto que estamos ora trabalhando. A segunda característica ou pressuposto da medida de segurança está na constatação da periculosidade do agente. Né? Então, portanto, é um estado subjetivo, mais ou menos duradouro, de antissociabilidade. Na verdade, ele pode ser inclusive permanente, dependendo do grau de comprometimento intelectual ou até de sanidade mental do autor deste crime. Tá? Então, este juízo de periculosidade, conforme expressa César Roberto Bittencourt, é um juízo de probabilidade, né, porque ele tem por base uma conduta antissocial e uma anomalia psíquica deste agente que cometeu um crime, né, de que ele voltará a delinquir. Né? Então se traça, né, pela legislação este juízo de probabilidade, né, deste retorno à delinquência, conforme expressa César Roberto Bittencourt. Então o Código Penal, na verdade, ele divide em 2 tipos de periculosidade. Aquela presumida, conforme mencionado agora há poucos segundos, né, da forma do artigo 26 caput, né, no caso de inimputabilidade, e a chamada periculosidade real, né, também denominada por alguns doutrinadores de periculosidade judicial ou reconhecida pelo juiz. Daí, quando se tratar de um agente semi-imputável, na forma da leitura do artigo 26, parágrafo único. E aí, como mais um pressuposto da aplicação das medidas de segurança, né, é a ausência de imputabilidade plena. Né? O que é esta ausência de imputabilidade plena? Quando o agente imputável nós temos que entender que o agente imputável jamais poderá sofrer medida de segurança. Né? Então, se ele é imputável, né, ele recebe a pena. Já o semi-imputável, ele fica nesta fronteira entre a aplicação da pena e a aplicação da medida de segurança, no caso concreto, demonstrando esta necessidade especial deste tratamento curativo. Caso contrário, será aplicada a pena. E, obviamente, ao inimputável, né, aí sim aplica diretamente a medida de segurança. Então, portanto, esse pressuposto é a ausência de imputabilidade plena, né, fazendo sempre menção aos fronteiriços, aos semi-imputáveis,
porque é muito importante essa distinção, mas sempre tendo em mente que a pena é a regra geral, né, no caso da semi-imputabilidade. E aí, demonstrado, no caso concreto, a necessidade deste especial tratamento curativo que se aplica à medida de segurança em detrimento desta pena. Nós temos basicamente duas modalidades de medidas de segurança, né, que é a internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, em que pese ela fazer aqui a lei fazer a distinção entre hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, né, conforme a própria doutrina discorre, na prática não possui muitas diferenças. Infelizmente, a maioria das pessoas são levadas a cumprir as suas medidas de segurança no velho e infelizmente com pouca evolução, né, mesmo estando nós no século XXI, aos antigos manicômios judiciários, né, que nós entendemos e eu entendo que ele tem pouco efeito curativo, né, não quanto possa gerar até uma situação pior, né? Infelizmente, a pessoa entra numa situação de uma determinada demência e acaba saindo até pior por conta da falta de estrutura, de tratamentos ultrapassados, da própria estrutura física totalmente desestruturada, né, totalmente ficou no tempo, né, infelizmente, como se fala, né, por muitos doutrinadores, muitos críticos da lei de execução penal, muitos críticos do Código de Processo Penal. O nosso problema não está diferente do que essas pessoas falam na construção da legislação, mas efetivamente nas políticas públicas de implementação de um sistema carcerário adequado. Nós temos cadeias e penitenciárias hoje no Brasil, né, que demandam comentários por conta da sua precariedade, parecendo que são extraídas lá da Idade Média, né, de tão horrendas que são. Mas voltando à nossa temática aqui, né, a nossa temática, falamos também numa outra modalidade de medida de segurança conhecida como tratamento ambulatorial. Então, assim, a regra, na verdade, é a internação em hospital de custódia, nos manicômios judiciários, né, como são infelizmente conhecidos, e também a hipótese do tratamento ambulatorial é a exceção a esta regra. Então, a internação ela pode ser substituída, no caso concreto, por um tratamento ambulatorial, quando o fato previsto como crime for punível com detenção, obviamente aí verificadas as condições pessoais do agente. Né? Então, portanto, não é a imputabilidade ou a semi-imputabilidade que determinarão o tratamento ambulatorial, mas essa questão da previsão de uma punição com pena de detenção e também e especialmente as condições pessoais do agente que foi condenado. Né? Daí, no caso da condenação, havendo semi-imputável, né, o juiz aí ele acaba absolvendo impropriamente, né, e aplicando a medida de segurança desde que recomendável. Já o inimputável, na verdade, ele não sofre condenação. Ele sofre já uma absolvição imprópria, no qual se reconhece a inimputabilidade, mas aplica-se a medida de segurança por conta do fundamento da periculosidade. Então, pergunta-se, né, quando que se executa a medida de segurança? Né? Então, a medida de segurança ela se executa após o trânsito em julgado desta sentença, né, que daí vem a ser o caso aqui, né, de uma sentença absolutória imprópria. E não existe previsão, é bom mencionar isto, no nosso Código Penal, de medida de segurança provisória ou medida de segurança antecipada. Tá? Isso tem que ficar bem claro nesta dicção no que toca à medida de segurança. Estas medidas de segurança, né, agora passando com relação a tempo, né, nós dissemos lá há poucos minutos que a pena tem uma duração específica, ela é determinada e a medida de segurança não tem um prazo determinado. O que estabelece a legislação vigente é um mínimo de tempo de cumprimento destas medidas de segurança. Então, o tempo mínimo é de 1 a 3 anos, né, independentemente do delito e do quantum de pena fixado, no caso que seria, em tese, fixado no caso concreto. Já o máximo ele é indeterminado, né, verifica-se
por exame pericial, né, periódico, né, o primeiro exame será no final deste prazo mínimo. Então, fixando o juiz o prazo mínimo em 1 ano, ao final deste 1 ano é feito um exame para verificação da cessação ou não desta periculosidade e da possibilidade de reiteração criminal. Se for fixado em 2 anos ou fixado em 3 anos, obviamente que o exame daí vai ser feito ao final deste prazo mínimo determinado pelo juiz. Aqui eu faço alguma menção à jurisprudência e a posicionamentos doutrinários, né, no tocante ao tempo, né, máximo de cumprimento da medida de segurança. Existem aqueles que sustentam que o prazo máximo ele está fixado no artigo 75 do Código Penal, que sofreu recentemente alterações, né, no pacote anticrime, fixando no máximo 40 anos seria, de acordo com estes que sustentam esta linha, 40 anos o máximo que uma pessoa poderia cumprir de medida de segurança. Já existe uma outra linha, uma jurisprudência interessante, né? Eu busquei um caso de 2013 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que eu acho pouco factível que isto ocorra no caso concreto, e é uma das linhas de interpretação que tem menor acolhida no meio doutrinário, que seria a necessidade de o juiz fazer uma dosagem ficta de pena, né, para definir o que seria justo caso ele fosse imputável ao caso concreto. Eu cito uma decisão da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. É interessante a leitura dela, apesar de eu não concordar com este viés interpretativo. Aí existe também menção a decisões judiciais e também a doutrina que diz que não há um limite para cumprimento desta medida de segurança, admitindo o caráter perpétuo da medida de segurança, portanto, quando não identificada a cessação desta periculosidade. Mas o tema mais atual e aceito pela doutrina e também pela jurisprudência majoritária é que, no caso concreto, deveria se analisar a pena máxima em abstrato, né, prevista para aquele crime. Então, portanto, o máximo que poderia se cumprir de medida de segurança seria o máximo de pena previsto no tipo penal infringido, né, sob pena, de acordo com aqueles que sustentam esta linha de pensamento, inclusive da jurisprudência, né, que seria inconstitucional, né, e violaria primados de princípios previstos na Constituição Federal de 1988, permitir que alguém cumpra a pena mais, né, do que o máximo fixado ao tipo penal. Então esta é a corrente mais aceita e odiernamente acredito que seja essa a dominante nos tribunais brasileiros. Partindo para a sequência, né, nós temos aqui que pensar também naquela pessoa, né, que tenha condições no decorrer do cumprimento desta medida de segurança, né, promover o seu reingresso na sociedade. Né. Então, para haver esta desinternação, é necessário um exame pericial específico, né, e que neste exame fique caracterizada a cessação dos motivos da medida de segurança. Né, que no caso concreto é o quê? É a cessação da própria periculosidade. Então, constatado isto no caso concreto, né, suspende-se o processo por 1 ano, o processo de execução, impondo os mesmos requisitos previstos no livramento condicional. Se não persistir essa periculosidade, né, obviamente que ela será revogada em definitivo passado este período de prova aqui estabelecido na legislação de 1 ano. Tá? Agora existe uma outra temática importante aqui para tratar, relativa à possibilidade de substituição da pena pela medida de segurança. Né? Neste caso aqui só é possível por conta de uma situação que venha a ocorrer, né, dentro do período de cumprimento desta pena. E aí nós temos que dividir bem claramente aqui uma situação. Quando acontecer isso com o semi-imputável, né, somente será convertida essa substituição da pena pela medida de segurança, né, pelo prazo da pena aplicada. Né, então, pelo prazo da pena aplicada. Se ocorrer
por exemplo, alguém que seja imputável e ocorre uma superveniência de doença mental, né, conforme tem previsão lá no artigo 41 do Código Penal, aplica-se aqui, né, esta medida de segurança pelo tempo restante de pena. Né? Então, assim, vamos deixar bem claro isso. Ao semi-imputável, que se mostra no caso concreto necessária a aplicação da medida de segurança, o máximo dela, né, conforme preceituado pela doutrina, é a quantidade de pena aplicada no caso concreto. E se houver a superveniência de uma doença mental a alguém na forma prevista no artigo 41 do Código Penal, a medida de segurança somente durará até o tempo restante que tem de pena fixada no caso concreto. Aí, obviamente, terminado o prazo da internação, né, mesmo, aí é bom mencionar e que os senhores fiquem atentos com isso, mesmo persistindo esta enfermidade mental, né, e este juízo de presunção desta periculosidade, esta pessoa não será mais objeto do sistema penal. Né? Então, caso ele não seja curado e não consiga retornar à sociedade, né, de uma forma tranquila, não tem este juízo completo, mesmo que isso não tenha ocorrido e tenha se manifestado no caso concreto, ele não é mais problema da justiça criminal. Aí ele passa a ser um problema do juízo civil, né, e as medidas cabíveis lá no tocante à submissão desta pessoa a um tratamento médico, um tratamento psiquiátrico, ou eventualmente para uma internação, mas não daí baseada na periculosidade, muito menos se utilizando da norma penal para tanto. Para chegar ao fim aqui da nossa temática, para que essa aula também não fique tão extensa, né, eu também faço aqui menção à leitura de material específico doutrinário, cito sempre aqui o Tratado de Direito Penal do professor César Roberto Bittencourt, né, tem outros materiais interessantes, né, que os senhores podem ter acesso ao de direito penal. Né, se precisar aqui, estou à disposição para mandar material para os senhores, basta aí que façam comentários na descrição deste vídeo, né, falando sobre o interesse de estudo desta matéria específica. Posso mandar para os senhores jurisprudência também, né, outras menções, como por exemplo, posicionamentos do Souza Nucci, né, então doutrinadores tão bons quanto estes que eu acabei de citar. Então, para finalizar aqui, né, nós temos que falar sobre prescrição, né, então que a regra geral da prescrição é que a medida de segurança ela prescreve no mesmo prazo que a pena. Né, então, só que nós dividimos aqui para o inimputável e para o semi-imputável. Para o inimputável, né, considera-se a pena em abstrato. Já para o semi-imputável, considera-se aqui a pena em concreto. Né? Então tem esta leve diferença que os senhores precisam se atentar aqui no tocante à prescrição e esta regra, né, para o inimputável e para o semi-imputável. Então aqui, para que nós possamos avançar neste estudo, né, da medida de segurança, recomendo também um apoio a um material doutrinário e recomendo uma pesquisa interessante no tocante a esta divergência jurisprudencial, algumas um pouquinho mais antigas, né, no tocante a este prazo máximo de cumprimento da medida de segurança, já que citei aqui 4 posicionamentos, né, bem diferentes um dos outros, né, para que os senhores entendam como esse assunto ele é efervescente e pode levar a interpretações diferentes pela doutrina e também pela jurisprudência. Espero ter contribuído um pouquinho, né, com o estudo do direito penal, especificamente aqui sobre as medidas de segurança. Né, e aí na próxima aula nós já viemos com uma outra temática, dando sequência lógica aí à discussão do direito penal no âmbito aqui deste canal do YouTube. Peço aos senhores que me ajudem a compartilhar, a inscrever-se neste canal, né, para que me motive e me ajude aqui a também angariar forças neste momento de isolamento, de passar um pouquinho do meu tempo aqui gravando estes vídeos e poder colaborar um pouquinho com o estudo e com a pesquisa do direito, e aqui especificamente do direito penal. Então, um grande abraço a todos, né, e até a nossa próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Abração!